Feira de Santana, Bahia, dia 14 de julho de 2023. Estamos aqui na Avenida Getúlio Vargas e a gente ouve falar muito de vendavais, enchentes, chuva de granizo, tempestade de areia. Essas mudanças climáticas são geradas nos municípios, na zona urbana, como aqui, ou na zona rural. A nossa maneira de tratar o meio ambiente, aqui no caso na zona urbana, é que leva às mudanças climáticas locais, regionais e globais. Aqui na Avenida Getúlio Vargas nós estamos nessa área de calçadas e a gente observa que a calçada é larga. Quando o sol incide sobre esse solo urbano pavimentado, com esta calçada, o que vai acontecer é a reflexão do sol, da luz do sol. Essa luz vai refletir no microclima local e vai aquecer o microclima local. Cada metro quadrado de calçada na zona urbana de Feira de Santana vai gerar excesso de calor para o microclima local, regional e global. As mudanças climáticas e o aquecimento global, esse aquecimento global, ele é gerado por cada metro quadrado de calçada que existe na zona urbana de Feira de Santana, Bahia, e nos demais municípios do Brasil e do mundo. E aí a sociedade brasileira, infelizmente, devido à omissão do poder público de aplicar o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a própria imprensa passa informações erradas. E as pessoas, os brasileiros, pensam que os vendavais surgem do nada. A temperatura das águas do Oceano Atlântico aumenta em função de uma calçada dessa que está impermeabilizando o solo urbano e não existe arborização, nem um componente herbáceo, nem arbustivo. O aquecimento das águas do Oceano Atlântico, que provoca os vendavais e o excesso de calor, e provoca também os torós, os aguaceiros, esse aquecimento das águas do Oceano Atlântico é produto do estilo de vida que nós levamos no município que nós residimos. Esta calçada é a origem de toda a temperatura elevada que vem fazer com que as águas do Oceano Atlântico atinjam temperaturas acima do normal. E observamos que na zona urbana de Feira de Santana, Bahia, as propostas de urbanização contribuem para o aquecimento das águas do Oceano Atlântico.
porque suprimem a arborização. São projetos que otimizam a construção de infraestrutura que gera mais calor para o microclima local, regional e global. E aí a gente observa o seguinte, que essa estrutura que nós estamos vendo aqui, ela é uma estrutura metálica que dá acesso a este projeto de transporte urbano de Feira de Santana, mas não existe arborização. Nós não podemos nos apegar somente ao remanescente da arborização do centro da Avenida Getúlio Vargas. E aqui nós estamos percebendo que as calçadas, tanto do lado direito como do lado esquerdo da Avenida Getúlio Vargas, as calçadas, elas não são arborizadas. No entanto, espaço existe. E esta calçada que não tem estrutura umidificadora vegetal, ela contribui para o aquecimento das águas do Oceano Atlântico. E assim, isso vai funcionar também para os demais municípios do nosso país. E a imprensa se limita a informar a população brasileira que as águas do Oceano Atlântico estão aumentando as temperaturas, como que se não houvesse causas. E são causas geradas por nós, seres humanos, nós brasileiros. E agora a gente observa este estacionamento que nós estamos vendo aqui, que não tem arborização e não há justificativa para não existir arborização, pois basta se aplicar as leis ambientais que existem no nosso país e implantar com critério árvores de porte baixo e intercalar a calçada com o componente herbáceo, o gramado. E nós observamos que do outro lado as calçadas continuam sem arborização e o uso de veículos que queima combustível fóssil, como gasolina e óleo diesel, vai aumentando. E aqui nós temos algumas causas do aquecimento das águas do Oceano Atlântico, que provoca todo o desequilíbrio do clima no nosso país. Para a glória do nosso Deus, vamos ficar aqui com o Salmo de número 19. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, Feira de Santana, Bahia. Graças a Deus. Estamos vendo a parte externa, graças a Deus, uma disposição de muitas calçadas, as calçadas largas, a necessidade de se fazer a arborização da parte externa da escola, pois aqui na frente nós temos duas mangueiras, só que é necessário quebrar a calçada porque está prejudicando a mangueira, essa necessidade de fazer a intercalação da calçada com o gramado e uma harmonia entre a escola e os moradores da cidade. A escola precisa trabalhar com educação ambiental
na parte de funcionários com os alunos, produzindo mudas de árvores para arborizar a parte externa da escola, uma vez que tem muita área disponível aqui, muita calçada, e pode intercalar essas calçadas com gramado para diminuir a temperatura e infiltrar a água da chuva. E graças a Deus nós precisamos de Macapá com menos calor. Tem muito calor porque faltam árvores e tem muita calçada impermeabilizando o solo urbano. E agora podemos fazer uma tomada da imagem ou das imagens da parte externa da escola. Muita calçada, pouca árvore ou nenhuma árvore. E a parte interna desta escola, de início temos o pátio de estacionamento de veículos. Nessa parte interna é necessário sim implantar cerca viva. Espaço temos aqui, considerando que a estrutura é metálica, a barreira, o muro metálico, é necessário arborizar este pátio de estacionamento. Pode-se utilizar os arranjos de telhado biológico para diminuir a formação desta chapa de calçada impermeabilizando o solo. Gera muito calor e esse ar fica quente, seco. Os veículos multiplicam o excesso de calor, recebem a luz do sol, e cada estrutura a gente observa que a temperatura fica na superfície em excesso e esse calor vai sendo liberado para a atmosfera. Então há necessidade de se fazer arranjos e se fazer a garagem com o telhado biológico, utilizando plantas que através das podas podemos otimizar 100% de sombra vegetal. No próximo vídeo nós mostraremos a maneira prática de se superar esta falta de sombreamento aqui neste espaço desta escola. E é a Escola Estadual Tiradentes. Nós vemos aqui Escola Estadual Tiradentes, educação em tempo integral desde 2017. Aqui nós temos uma área de gramado. Deveria existir aqui uma árvore de porte baixo ou alto. A grama é uma boa opção. A palmeira, ela deve compor a paisagem, só que sem aquela caixa de concreto. Precisa quebrar e implantar uma espécie arbórea de porte baixo ou de porte alto, que seja espécie arbórea endêmica aqui da região. Aqui nós temos esse espaço externo. A sombra é promovida ou produzida pelo telhado. Esta árvore, pelo fato de existir essa malha de brita, não é correto. É necessário tirar esta malha de brita e colocar uma cobertura vegetal, gramado. À medida que as pessoas pisam sobre a brita, o sistema radicular
sofre com danos físicos. É necessário conservar esse desenho gramado e uma faixa de arbustos aqui, ó, na frente do muro, na parte interna, uma cerca viva. Esta árvore tem uma limitação, pois ela está sozinha, e árvore sozinha como esta aqui, a tendência é morrer, porque os ventos intermitentes, só existe ela aqui para quebrar o vento. Quando tem pouca árvore na cidade de Macapá, sobrecarrega a incidência de correntes de vento quente e seco sobre a árvore. A necessidade de se utilizar esta cerca viva, como já está aqui, só que na parte interna do muro. Esse pátio pode se intercalar com grama e no centro se implantar uma muda de uma espécie arbórea. Nós temos ali aquela mangueira sozinha, e imaginemos se aquela mangueira ela continuasse ali, continua ali, e no centro dessa calçada romper essa calçada e plantar uma espécie arbórea. Isso vai promover a refrigeração natural do ar, e o ar vai ficar mais úmido, e o clima externo desta escola vai favorecer a temperatura mais baixa na infraestrutura, nas dependências da administração, sala de aula e demais cômodos desta escola. Observamos aqui que a parte externa desta escola era para ter um cordão de árvores com esse perfil, com essa estrutura que nós estamos vendo aqui desta mangueira. Já pensou se toda essa calçada da parte externa estivesse com a presença de mangueiras, com esse volume de copa, e a escola teria uma temperatura mais amena. Essa lateral nós temos uma proposta correta, que é gramado. A necessidade de implantar mudas de árvores de porte baixo e implantar uma infraestrutura no telhado, nos telhados da escola, para captar a água da chuva, e uma cerca viva na parte interna, com espaço entre a cerca viva e o muro, que aqui é uma barreira metálica, permitindo a circulação do ar com mais umidade. Nós vemos ali, ó, quantos aparelhos de ar-condicionado, que se tivesse uma arborização a contento na parte externa da escola, nas calçadas, nas ruas, a temperatura seria mais baixa e o gasto com energia elétrica ia diminuir. Pode diminuir. Eis um diagnóstico que nós estamos fazendo aqui, e que na zona urbana, cada espaço desse, antropizado, mas com superfície que gera calor, é o que provoca as enchentes, excesso de calor e os vendavais. Esta árvore necessita de mais companheiras ao longo da calçada, e muito telhado. Esses telhados devem ser adaptados para coletar as águas da chuva. Imaginemos o volume de água que esta escola gera durante o ano através dos telhados.
A pedagogia deve trabalhar com uma proposta sistêmica, holística, multidisciplinar, interdisciplinar. Arranjos aqui na Dacilton Matos dos Santos. Estou aqui na Geórgia, graças a Deus, dos Estados Unidos, dia 8 de agosto de 2022, fazendo uma caminhada. Vocês observem que as calçadas aqui, a margem da rodovia, elas são intercaladas com grama. Então a calçada é mínima. Isso ajuda a prevenir contra as enchentes na zona urbana ou mesmo na zona de rodovia. Aqui nos Estados Unidos da América, sempre eles utilizam esse cordão verde arbóreo, que é um quebra-vento e também serve para diminuir a poluição sonora. Por trás dessas árvores, que vocês estão vendo aqui, estão as residências. E essas árvores são utilizadas para diminuir o ruído do tráfego de veículos nas rodovias. Como vocês observam, as árvores são frondosas, são árvores porte alto. E observem que o fluxo de veículo é intenso. Mas aqui nos Estados Unidos eles utilizam essa estratégia de a parede verde quebra vento ou quebra a poluição sonora na zona urbana através das árvores. E continuam utilizando calçada intercalada com gramado, como vocês observam aí no fundo. Então é interessante essa proposta. Eles têm uma boa sintonia e são bem resolvidos quanto à questão ambiental. Vocês estão vendo lá atrás as casas, residências e as árvores fazendo quebra-vento, contemporizando a temperatura e diminuindo a poluição sonora. As árvores têm essa utilidade, presta esse serviço ecológico, que é redução de ruído, graças a Deus. O perímetro urbano em Lawrenceville, na Geórgia, nos Estados Unidos da América, dia 29 de agosto de 2022. As residências, aqui é a zona urbana, e lá por trás daquelas casas tem a barreira vegetal, que é formada por componente arbóreo diversificado. E esse perfil é o perfil mantido pelos norte-americanos. Sempre as casas são intercaladas na frente e no fundo com árvores. E o sereno, o orvalho, até 11 horas da manhã, essa umidade é liberada gradualmente para a atmosfera, o que permite uma sensação térmica agradável, amena. E vocês observam que sempre o componente arbóreo eles respeitam. Essa casa aqui, ó, e a outra residência, elas estão cercadas com o componente arbóreo diversificado. E aí, isso aqui é uma rua, essa rua ela prossegue aí, né, para a frente, e sempre da frente das residências tem árvore. Ali vocês estão vendo aquela faixa de árvore lá à direita, lá na frente, aquele corredor. Esse é o modelo de preservação ambiental que no estado da Geórgia os norte-americanos adotam. E olha aqui um exemplo
de consciência e educação ambiental. E essa consciência, ela existe em diversas faixas de poder aquisitivo. Aqui existem bairros que são mais, assim, como se diz aí no Brasil, popular, mas a consciência é essa, de sempre manter calçada intercalada, como vocês estão vendo aqui, com gramado, e para diminuir o percentual de solo impermeabilizado, permitir a infiltração da água no solo, que vai garantir o reabastecimento do lençol freático e vai impedir as enchentes. E essa proposta aqui, eles não utilizam somente o meio-fio, utilizam essas calhas que coletam a água da chuva e fazem o possível para manter limpo as vias públicas, graças a Deus. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, graças a Deus. 29 de agosto de 2022. Altamira, Pará, 4 de maio de 2023. O que agrava o excesso de calor em Altamira, Pará são essas situações práticas aonde não existe o componente vegetal arbóreo. Nós temos aqui um estacionamento de veículos, calçada, solo natural. A necessidade desta faixa de solo natural ser ocupada com gramínea, mas com manutenção, evitando também jogar o lixo aqui. É necessário plantar a grama e fechar, otimizar o volume de grama aqui, para que haja um gramado, um tapete denso, e a água da chuva ou as águas da chuva vão se infiltrar regularmente. O excesso de veículo na cidade, isso é natural, né? Mas no lugar do estacionamento aqui deveriam existir árvores de porte baixo, que vai minimizar o excesso de calor na zona urbana de Altamira. Não podemos nos prevalecer somente nessas árvores que existem aqui. As árvores estão com o desenvolvimento comprometido e é necessário fazer o replantio destas árvores e arborizar as calçadas, porque o excesso de calor na cidade é oriundo dessas calçadas sem arborização e sem o gramado intercalado. As cores, como estas cores, otimizam o aumento do calor na zona urbana. E como aqui nós estamos vendo, é o Ministério Público do Estado do Pará, trabalha com leis, não é isso? E quando se fala em lei, se fala na Constituição Brasileira, em artigo 225, que nos orienta acerca do cuidado que nós devemos ter em construir um meio ambiente que traga uma vida saudável para a população. Então essa calçada aqui, ela deve ser mínima, intercalada com gramado e arborizada. Essa calçada, cadê? Aqui nós não temos a rede elétrica na parte superior, o que permite a implantação de espécies arbóreas de porte alto, não é isso? Fazer os arranjos, cercas vivas, arborizar esse estacionamento com árvores nas calçadas. Então, seguindo aqui, a gente vai ver que, infelizmente, o volume de calçadas, quer dizer, felizmente, né?
as calçadas são largas, mas infelizmente porque as calçadas estão gerando excesso de calor, porque falta a mão do ser humano com a visão de sustentabilidade. Esta cor escura absorve 98% da luz do sol, reflete somente 2% e a superfície pode gerar 91 graus centígrados. Segundo a USP, esta cor escura deve ser evitada como proposta para pintar as fachadas dos comércios, das casas, não é assim? Nós necessitamos compartilhar as leis ambientais desta forma, transformando as calçadas em calçadas intercaladas com gramado, calçadas arborizadas. Não adianta a gente ter somente compêndios de leis, nós precisamos viver essas leis na prática e deixar um legado para as crianças, porque as crianças vão assumir funções futuramente na sociedade brasileira e nós necessitamos dar exemplo, e justamente o exemplo vem com a vivência, a prática, porque Deus, quando escreveu a Bíblia, ele colocou lá em Gênesis, o capítulo 2, o versículo 15, o quê? Ele colocou o homem no jardim do Éden para lavrar e guardar, construir prédio, construir comércio. Está lavrando, é uma maneira de gerar sobrevivência, viver do próprio suor. Mas guardar o solo urbano não é pavimentar em excesso. Guardar é garantir a vida saudável e o desenvolvimento sustentável. Uma calçada dessa necessita de arborização, de gramado intercalado. Logo ali nós estamos vendo o exemplo, graças a Deus, alguns jambeiros, né? Mas a calçada precisa estar intercalada com grama para que haja uma maior infiltração das águas da chuva no solo urbano. Aqui é correto. Jambo, os jambeiros, a copa frondosa, e é necessário que esses jambeiros estejam livres na parte do solo inferior do tronco, mas as calçadas necessitam estar intercaladas com gramado. Aqui nós temos Maxarimbé. A predominância aqui não tem tanta predominância de Maxarimbé, pois nós temos jambeiro, é uma espécie arbórea, Maxarimbé é outra espécie arbórea, e nós temos aqui o jambolão, que é essa espécie arbórea, jambolão. É uma boa espécie, tem boas aptidões para ser utilizado no projeto de arborização. E aqui nós temos o Maxarimbé. Falta intercalar a calçada com gramado. O que a gente observa é que é irregular a arborização em Altamira, infelizmente. Olha aí, ó, irregular. Aqui nós temos acesso a uma proposta que tem calçada intercalada com gramado, mas falta o quê? Aumentar a quantidade de árvores, plantar mais árvores, tanto na parte interna, nem só de gramado nós vivemos. Nós dependemos também de componentes diversificados, arbustivo, arbóreo. E essa calçada aqui, ela está seguindo a proposta de cidade sustentável, graças a Deus. Mas aqui, ó, esse acesso deveria ter o quê? Um telhado biológico com 2 carreiras paralelas de espécie arbustiva
aonde vai se podando e se forma um telhado biológico até chegar no acesso a SESMA, Secretaria Municipal de Saúde, Altamira, Prefeitura Municipal. Mais vida, mais futuro, mas quem garante a nossa vida é Deus. Só que a vegetação, o componente vegetal diversificado é que vai garantir menos poluição na zona urbana, é mais saúde, menos temperaturas quentes, mais saúde, mais sequestro de carbono, menos calor. Então, para que possamos ter mais vida e mais futuro, essa geração aí, ó, é que é mais futuro. É necessário que essa infraestrutura seja revegetada ou vegetada para que a gente tenha realmente condições de se ter mais vida, mais futuro. E o Centro de Apoio e Diagnóstico, a Secretaria Municipal de Saúde, Saúde, Meio Ambiente Saudável. A Ana Maria Primavera escreveu um livro e ela diz: solo sadio, planta sadia, ser humano sadio. É um livro que ela escreveu. E nós precisamos implantar na parte interna e na parte externa cerca viva aqui, ó, no solo aparente, porque nós vamos ter um ambiente mais saudável. E o poder público, a Prefeitura Municipal de Altamira nós devemos dar exemplo. Aqui nós temos esse abrigo, a estrutura é metálica, mas era necessário ter uma árvore plantada no fundo, de porte baixo, uma árvore plantada no lado direito e no lado esquerdo. A pessoa vem aqui esperar um ônibus aqui, um táxi ou uma carona, e se tivesse mais árvore aqui, ia ser mais agradável o clima, o microclima. Olha lá, aquela mangueira. Nós precisamos de mangueira com aquela lá estrutura de copa aqui na frente, né, assim? Graças a Deus. E ao lado nós temos outra infraestrutura. Aqui é outra infraestrutura que possui somente algum gramado na parte interna, deveria ter árvore, palmeira, foi Deus que criou, mas não otimiza. A palmeira não otimiza a evapotranspiração. A mangueira foi plantada aqui, mas olha só a base dessa mangueira. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Lawrenceville, Estados Unidos da América, dia 29 de agosto de 2022. Esta área é uma área de rodovia estadual e as rodovias mantidas pelo Estado. Uma área de escola. E aqui é a velha tradição, onde os ônibus de cada escola vão pegar os alunos nas suas respectivas áreas de residência. E aqui a gente observa um planejamento de construção de infraestrutura no perímetro escolar, mas a preocupação em dispor os reguladores naturais que permitem a formação de nuvens, impedem o excesso de poluição sonora, que são justamente as faixas de quebra-vento formado por componente arbóreo, arbustivo e herbáceo. E a preocupação
em manter as vias públicas limpas com a coleta seletiva do lixo e mantendo o mínimo possível de solo impermeabilizado e a presença da interferência humana no meio ambiente com altas tecnologias, mas usando a tecnologia para viver em harmonia com tudo que Deus criou, solos cobertos ou com vegetação herbácea ou então com matéria orgânica que eles conservam sempre sobre o solo, como nós estamos vendo aqui nessa área de pinos. E essa área ela é antropizada, no entanto, sempre o solo recebe manejo para a contenção de erosão laminar. Em 1937, o estado da Geórgia lançou um projeto de manejo e conservação de solo. E aí, esse modelo de preservação ambiental permite que essa região não sofra com enchente e há uma boa formação de nuvem e precipitação pluviométrica, graças a Deus. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Boa tarde, nós estamos aqui em Lawrenceville, a Geórgia, Estados Unidos da América, dia 8 de agosto de 2022. Estamos registrando esse quebra-vento na zona urbana, um quebra-vento arbóreo, e uma maneira que os norte-americanos utilizam isso aqui para combater a poluição sonora. As árvores têm essa utilidade ecológica, esse serviço ecológico que é justamente reduzir o ruído na zona urbana. E aqui essa área é uma área de uma escola e o acesso ele é protegido, uma das laterais, com essa vegetação. Aqui nós estamos vendo que é uma pista, é uma rodovia, fluxo normal de veículo, mas desse lado nós temos esse quebra-vento e do outro lado a vegetação que compõe medidas de prevenção contra excesso de calor na zona urbana e prevenção contra enchente na zona urbana e equilíbrio do ciclo da água. Nós estamos aqui na época do verão, mas o céu está nublado, as nuvens estão sob o efeito benéfico das árvores. É por isso que nós não podemos plantar cacaueira a pleno sol, porque aonde se tem área de cacaueira a pleno sol, existem os buracos no ar que arremessam as nuvens para as partes mais altas em função do excesso de calor gerado por área de cacaueiros plantados a pleno sol. Então isso aqui é uma lição, uma aula de ecologia prática, né? Graças a Deus. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Eu estou aqui fazendo um registro aqui, uma caminhada na zona urbana e a média da paisagem aqui nessa região da Geórgia, de Lawrenceville até Atlanta é essa aqui. Esse aqui é o panorama, é a paisagem de muita vegetação arbórea, herbácea e arbustiva na zona urbana. Graças a Deus. Maneira de evitar enchentes na zona urbana e também